Bora entender a classificação dos sais? Fala, meus queridos! Lembrando que deixar aquele like e se inscrever no meu canal é muito importante para que o YouTube ele entregue esse vídeo para mais pessoas e você vai me ajudar bastante, tá? Dando continuidade à nossa parte de funções inorgânicas, na aula passada, eu ensinei para vocês a nomenclatura dos sais e hoje vamos falar da nossa classificação, beleza? Os sais eles vão ser classificados a partir da sua estrutura, do tipo de íons que você tem na sua fórmula, tá? É muito simples, galera. Só que você tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir classificação dos sais com caráter do sal, que são coisas completamente diferentes. Aqui, a classificação, eu tenho algumas que eu coloquei para vocês aqui no quadro. Primeiramente, sal neutro. O que é classificado como um sal neutro, gente? Sal neutro é aquele sal formado por uma neutralização completa, em que você não vai apresentar hidrogênio, H+, nem hidroxila na sua estrutura. Professor, me vê um exemplo de sal neutro? Claro, vamos colocar aqui um cloreto de sódio. NaCl. Ele é um sal neutro porque ele só tem um cátion e um ânion. E o seu cátion não é hidrogênio e o seu ânion não é hidroxila, tá? Mas também temos a classificação dos sais ácidos, também chamado de hidrogenossal. Um sal ácido é aquele sal formado por uma neutralização parcial. Então, se ele foi formado por uma neutralização parcial, teve algum íon que não foi neutralizado totalmente. Que íon foi esse? O hidrogênio. Então, na sua estrutura, vão sobrar H+. Vamos colocar aqui um exemplo? NaHCO3 é o nosso bicarbonato de sódio. Percebam que na estrutura do bicarbonato de sódio, eu tenho aqui um H+ sobrando, que não foi neutralizado completamente, tá? Gente, ó, como eu falei com vocês, toma cuidado. Isso daqui é uma classificação quanto à sua estrutura, não tem a ver com caráter. O bicarbonato de sódio, ele é um sal ácido, ele é classificado como um sal ácido, mas ele apresenta caráter básico quando jogado em água. Então, toma muito cuidado, beleza? Temos também o sal básico, né, que é o hidroxissal. O sal básico, ele também é formado por uma neutralização parcial. Só que agora, quem é o íon que não foi neutralizado totalmente? É a nossa hidroxila. Então, sobrou hidroxila no meio, tá? Vamos colocar aqui um exemplo, ó. Al, OH, Cl2. Beleza? Dicloreto monobásico de alumínio. Percebam que nesse sal sobrou aqui, ó, uma hidroxila na sua estrutura, beleza? Vamos para as outras. Agora os sais duplos, também chamados de sais mistos. Aqui eu tenho na estrutura dois cátions, que precisam ser diferentes de H+, ou eu posso ter dois ânions diferentes de OH-. Pode ser um ou outro, tá? Vou colocar aqui para vocês um exemplo, ó. Vamos colocar CaBrCl, tá? Professor, que sal doido é esse? Isso aqui é o cloreto brometo de cálcio. Eu tenho aqui o meu cálcio, que é o cátion da minha estrutura, só que eu tenho dois ânions. Eu tenho o brometo e o cloreto, tudo bem? O brometo e o cloreto, cada um veio de um ácido diferente, do ácido clorídrico e do ácido bromídrico. Só que aqui, gente, percebam que esses dois ânions não são hidroxilas. Tem outro exemplo? Tenho. Vamos colocar, ó, NaKSO4. Agora eu tenho o meu sulfato, e o meu sulfato, gente, é o meu ânion, tudo bem? E eu tenho dois cátions. Eu tenho o sódio e eu tenho o potássio, sulfato de sódio e potássio. O sódio, ele veio do hidróxido de sódio e o potássio, ele veio do hidróxido de potássio, belezinha? Fechou? E para finalizar nossa aulinha, que hoje é bem rápida, temos os sais hidratados. O que é um sal hidratado? É aquele sal que vai apresentar moléculas de água presas na sua estrutura cristalina. Toma cuidado, gente, um sal hidratado não é um sal que eu joguei em água. Eu não dissolvi o sal na água para formar uma solução. O sal hidratado é aquele sal que absorveu moléculas de água, por exemplo, da umidade da atmosfera. E essas moléculas de água ficaram presas por interações intermoleculares no seu retículo cristalino. Vamos colocar aqui um exemplo, ó. CuSO4. Esse aqui é o sulfato de cobre, tudo bem? Aí eu vou colocar aqui um ponto, 6 águas. Esse pontinho aqui, gente, ele é chamado de grau de hidratação, tá?
Esse pontinho aqui é o grau de hidratação. Ele está dizendo para a gente quantas moléculas de água existem presas no retículo cristalino desse sal, que no caso são 6 moléculas de água. Para você dar nome para esse sal é bem simples. Você vai chamá-lo de sulfato de cobre, como vocês já aprenderam aqui em aulas passadas, e como ele tem 6 moléculas de água, você coloca o prefixo de 6, que é hex. Então ele é o sulfato de cobre hexaidratado, tudo bem? Esse é o sal hidratado, gente. Se eu pegar esse sal e aumentar a temperatura do sistema, se eu aquecer esse sal, eu consigo fazer com que essas moléculas de água saiam da estrutura cristalina, elas vaporizem. Aí eu vou formar o meu sal, SCuSO4, e eu vou liberar as minhas 6 moléculas de água, tá? Esse sal que perdeu as moléculas de água, ele pode ser chamado de sal anidro. Então, sal anidro é aquele sal que não apresenta água na sua estrutura cristalina. Os sais é muito comum disso acontecer, tá? Muitos sais eles conseguem absorver água da atmosfera, umidade da atmosfera, e você precisa esquentá-lo para que essa água saia. Porque se você pegar esse sal hidratado e for fazer uma reação com ele, você vai ter alteração na massa do seu produto. Porque como a água está presa no seu retículo cristalino, agora ela faz parte da estrutura. Então você tem que considerar a massa dela, tudo bem? Fechou? Beijão para todo mundo, até a próxima aula.